Vamos falar que esse tema é bem curioso, né? Porque há muitos e muitos anos se usa, às vezes, sem reflexão, dizer que a empresa é uma família, né? E será que realmente a empresa é uma família ou deve ser uma família? Deve ser uma família. Como você falou, né? As pessoas, né, os empresários têm, assim, até de uma maneira, vamos dizer assim, uma boa vontade, né? Com um propósito legal, né? Eles falam, minha empresa é uma família, né? Com aquele intuito de tentar agregar os colaboradores à empresa, trazer os colaboradores para junto de si, né, para conseguir conquistar o colaborador, né? Mas eu tenho visto que esse comportamento, Paulo, tem causado mais problemas para a empresa do que benefícios, porque ele tem, ao longo do tempo, ele foi comprometido por uma gestão, vamos dizer assim, até inconsequente da empresa por causa dessa colocação. Então, vamos lá. A empresa é uma família ou é um time? Essa é a pergunta, né? E como eu falei aí na introdução, se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, mesmo que não for ao vivo, né, esse programa fica depositado lá no nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo lá e quiser fazer uma pergunta, pergunte lá faça nos comentários. Mas a ideia é discutir isso. É uma família ou um time? Muitos têm falado, a empresa é uma família, né? A família empresa XPTO, né? Nós todos aqui fazemos parte de uma família, mas às vezes essa colocação tem sido usada de uma forma até manipuladora. Eu tenho percebido que muitos empresários, no começo, a ideia tem uma boa vontade, tem uma boa intenção, né? Mas no final acaba sendo uma colocação um pouco manipuladora. Por quê? Porque quando você fala a empresa é uma família, você coloca na mente, no coração dos seus colaboradores, pode estar colocando uma coisa assim: olha, eu não posso, eu tenho que me comportar como filho. Eu tenho que me comportar como filho. Não posso fazer nada diferente disso. Olha, eu não posso afrontar meu pai. Eu não posso, enfim. Então, há uma manipulação dessa informação. E, por outro lado, não se coloca algumas coisas que numa família você não cobra, né, Paulo? Por exemplo, performance. Você não cobra de uma família. Você não cobra performance de um filho, ou da filha, ou da esposa, ou do marido. Você não fica ali, né? Cobra resultado. Você não cobra compromisso, comprometimento, enfim. E a outra coisa também muito importante é que você não demite um filho. Não é isso? De uma maneira eu acho geral. Que tem algumas considerações importantes que você fez, Wagner, que talvez tenha assim uma percepção às vezes errada da pessoa, porque, vamos lá, pode haver famílias, né, toda família, eu costumo dizer que toda família de alguma forma é disfuncional, as famílias não são perfeitas, ela tem seus ajustes como família, né? E claro que pode haver em algum momento uma situação muito drástica por uma necessidade, você até demite um filho, coloca para fora um filho por outros problemas, mas ele não deixa de ser seu filho. E quando você demite um exatamente, esse é o sentido, né? Primeiro que é numa situação que não é normal. Não é Segundo, normal. Que você nunca deixa de ser seu filho. Um funcionário, quando você demite, ele deixa de ser seu funcionário, seu colaborador. E é uma prática normal, quer dizer, faz parte do dia a dia de uma empresa contratar e demitir. Não é prática de uma família. Você não contrata ninguém, você não demite ninguém normalmente. É isso aí. Há outro ponto é que muitas vezes você deve sim trazer para dentro da empresa os seus valores, né, que vão realmente formar aquela cultura da sua empresa que são fortes. Mas necessariamente você não traz todos os valores, porque se alguns são muito específicos e familiares, e você reforça muito esses valores diante de necessidades comportamentais
da empresa, daquilo que a empresa tem como sua missão, seu propósito. Então, são valores importantes. Então, eu coloco para a minha empresa muito a questão de ser uma empresa organizada, disciplinada, a gente tenha planejamento. Então, eu valorizo isso. Eu valorizo isso dentro da minha casa também. A organização, o planejamento, a disciplina. Mas, necessariamente, a forma como eu coloco e como eu cobro isso são completamente diferentes. Exatamente. Então, essa analogia aqui é uma analogia que parece boa, e em alguns aspectos ela não é necessariamente ruim. Exato. Como você disse, ela pode ser utilizada de uma forma para manipulação, né? E aí você falou a verdade. Alguns valores, por exemplo, respeito, é uma coisa que tem na família e tem numa empresa, né? E isso é uma coisa que tem que haver, né? Então, não quer dizer que você vai deixar todos os seus valores de trazer e colocar a empresa como algo muito frio. Não, tem algumas coisas que você traz da sociedade, traz da família para dentro da empresa, né? Os valores, né? O relacionamento, tudo isso faz parte de uma família e que você traz para dentro da empresa. Só que uma empresa é muito mais que isso, né? Eu falo, a empresa não é uma família na minha concepção, é um time. E um time também tem alguns valores, como o respeito, como o carinho, a consideração, tudo isso tem num time. Mas um time tem muito mais que isso. O time tem comprometimento, tem cobrança de performance, de metas e resultados, tem, vamos dizer assim, responsabilidades, enfim. Quando você tem tudo isso num time, então, quando você encara a sua empresa como um time e os seus colaboradores também encaram como parte de um time, eles vão se comportar. E outra coisa, um time você troca, não está dando resultado, não está tendo performance, o que você faz? Troca as peças. Ou você prepara as peças, você capacita as peças, treina mais forte, enfim, você toma algumas ações que são compatíveis com um time que precisa performar, precisa ganhar a partida. É isso? E o perigo é assim, eu fazer uma analogia dessa e aí meus colaboradores achar que eu sou pai, né? Exato. Você não é o pai. Eu já tenho meus filhos, não vou ser pai de mais outros marmanjos aí que estão precisando de pai. Você, o empresário, ou até um gestor, não é um pai, é um líder. Perfeito. É um líder, né? E além do mais, nós já falamos sobre isso aqui, né? A gestão e liderança são duas faces da mesma moeda. De um lado está o gestor, do lado está o líder, né? E ele tem que tomar ações drásticas que às vezes não são compatíveis numa família, mas são compatíveis num time. E aí, você pegando esse gancho de falar do time, que então seria o outro lado, né? Vamos falar de time. O que é, então, ser um time, né? Vamos falar de time. O que é ser um time? Olha, exatamente. Time, né? Time é um grupo de pessoas, né? Que tem habilidades complementares. Cada uma tem as suas habilidades, tem as suas funções, tem as suas atribuições, e todas elas estão pensando num objetivo comum, que é alcançar o resultado, aquilo que foi proposto. Então, pensando num time de futebol, né? Meu Palmeiras foi campeão ontem, né? O meu Noroeste subiu para a primeira divisão também ontem. Hoje estou passar uma semana muito feliz aí, porque os dois times do coração conseguiram. E eles todos estavam, cada um na sua função, né? Tem o técnico, tem lá o massagista, o roupeiro, o treinador de goleiros, e tem aqueles que jogam, né? E todos eles, cada um na sua função, na sua atribuição, para quê? Para que, no caso do Palmeiras fosse campeão, no caso do Noroeste, para que chegasse aí a final e pudesse já garantir a ascensão aí para a primeira divisão. Então, esse é um time, né? E o gestor ou o empresário, o líder, ele tem que trabalhar para que esse time consiga, ele tem que fornecer as condições, né, suporte,
condições estruturais, condições técnicas, suporte e direcionamento, estratégias para que esse time consiga performar bem, né? Eu acho que é mais ou menos essa. Não sei se você complementa aí. Falar um pouquinho assim de aprendizado prático, né, da minha trajetória. Eu confesso que nessa minha empresa atual hoje eu aprendi uma coisa que eu acho que eu errei muito como empresário no passado, e a gente já discutiu muito aqui, né? Conversamos muito sobre isso, que é a questão da capacitação e treinamento, né? E porque quando você está formando um time, você tem dois aspectos. Você tem o aspecto de formar um time com gente que já vem de alguma forma preparada com algumas competências que você precisa, e você também traz muita gente, pessoas que você vai formar para ter as competências que você precisa. E quando essas pessoas chegam, de alguma forma ela tem os seus comportamentos, né, que precisam estar alinhados com a cultura da empresa. Então, um aprendizado que eu tive, e tenho trabalhado muito nisso, né, é dedicado toda semana, pelo menos 1 hora e meia, e pretendo fazer mais, para treinamento desse time. Que é algo que, para um time, você vê que é muito... Considerar a sua empresa um time que vai competir no mercado para vencer aí essa competição, para buscar mais clientes, para atender bem, você precisa olhar eles como um time para continuamente capacitar e treinar, né? Exato. E aí você vai olhar o quê? Cada um na sua posição, cada um na posição que eles estão para... Então, eu tenho um comportamento, eu tenho um treinamento comportamental, eu tenho algo que eu tenho que trabalhar do comportamento, mas eu tenho que também trabalhar as competências técnicas contínuas. Ao mesmo tempo, são os soft skills e os hard skills, tem que equilibrar essas duas coisas, completar. E aí você... esse equilíbrio e essa gestão que você faz disso é necessariamente porque você entende que é um time, e esse time vai participar de um campeonato e ele vai ter que mudar ali a sua categoria para se tornar melhor. Então, exato. E tem um ponto muito importante, Paulo, e aí é uma questão até controversa, até polêmica, mas é importante colocar, é o seguinte: infelizmente, de uma maneira geral, tá? Não estou dizendo isso que são todos assim, tem exceções, mas de uma maneira geral, infelizmente, essa nova geração não está sendo preparada pelos seus pais para viver num ambiente onde há disciplina, onde tem de haver organização, comprometimento. Infelizmente, eu vejo aí em alguns casos que os jovens, principalmente, vêm de uma família em que eles não foram exigidos. Como a minha geração, por exemplo, provavelmente a sua também, que foi tratado assim: olha, precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa ter organização, precisa ter respeito, a hierarquia, enfim, a processos, a procedimentos. Hoje, essas novas gerações, elas olham, foram criadas por as suas famílias um pouco com muito mais liberdade, com muito menos disciplina, com muito menos rigor. Então, quando alguém chega assim, olha, aqui é uma família, ela remete automaticamente à família dela. Opa, na minha família, eu que mando. Na minha família, eu faço do jeito que eu quero. Na minha família, eu chego a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, trabalho se eu quero, arrumo se eu quero. E aí, chega no trabalho e o patrão e o chefe falando: aqui é uma família. Opa, é tudo que eu queria. Um lugar onde eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quiser. E aí eu tenho visto muita dificuldade nesse relacionamento. Eu tenho visto empresas tendo muita dificuldade em conseguir fazer a gestão desses colaboradores mais jovens, justamente por quê? Porque eles têm dificuldade de trabalhar em equipe, de trabalhar com disciplina, com foco, com organização, porque eles não foram, de uma maneira geral, ensinados de família, de berço, ter isso. Então, é mais um perigo de você achar que a sua empresa é uma família. Por quê? Porque aí você acaba não conseguindo engajar esse pessoal nos deveres e obrigações e necessidades e dificuldades que tem no mundo corporativo, né? É muito difícil você
conseguir equilibrar as coisas, né? A vida pessoal do colaborador com a vida corporativa. Então, essa é mais uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. Por isso que o time é necessário. Por isso que encarar como um time é necessário, porque um time tem responsabilidade, tem que ter disciplina, tem que ter sofrimento. Inclusive, o Bernardinho gosta muito de falar nisso, né? O Bernardinho fala assim: você tem 2 arrependimentos, ou pelo as dores, a dor do treinamento ou a dor do arrependimento. Qual que você prefere? Né? Que talvez, pegando o gancho dessa geração, e essa mudança também é responsabilidade dos próprios pais, que tiveram muito sacrifício, sofreram muito e quiseram poupar demais os filhos, mas é que essa geração, e eu falo muito para meus filhos isso, elas esqueceram que 2 coisas são muito importantes para você viver. A vida tem sacrifícios e esforço. Então você vai fazer sim sacrifícios, ponto. Não é porque tem um problema no mundo. A vida é baseada em sacrifícios, são sacrifícios que você faz, são escolhas. E tem esforço, né? Eu tenho um livro muito bom que eu estou lendo que chama Garra. E ele mostra, já outro livro já mostrava esse assunto, acho que tem outro livro, eu não lembro agora, que também falava um pouco sobre isso, que é esforço vence talento. Esforço vence talento. Esse é o ponto-chave. E essa geração precisa entender que precisa ter esforço. Exato. E aí você tem que mostrar isso dentro do ambiente corporativo, né? E engajar, lógico, nós estamos falando de uma forma aqui que parece que é uma coisa do... Não, mas a verdade é que as empresas estão aprendendo isso, né? Eu vejo muitas empresas estão aprendendo a lidar com isso, né? Estão crescendo, trabalham muito bem o clima organizacional, sua cultura interna, e aí conseguem engajar muito bem essas novas gerações e outras, né? Não só as novas gerações, mas de uma maneira geral, porque eles sabem essa dificuldade e tratam essa dificuldade da maneira mais adequada, né? Então, é Perfeito. Muito tranquilo. Bom, Paulo. Muito bom. Excelente.